Já passou para o período da tarde desta quarta-feira, dia 3 de maio de 2017, por isso vou falar boa tarde para Caio Bortolã, que está chegando por aqui para o colóquio desta quarta-feira. Boa tarde para você, Caio. Boa tarde, Ivan. Boa tarde para todo mundo que nos ouve e vê a partir de agora em todas as plataformas, a partir do rádio, né? A partir do AM 1020 da Educadora. Mas também no Facebook, no YouTube, no portal educadora.am. Dá para pegar a gente em qualquer lugar, viu, Ivan? Dá. Basta ter vontade, viu? Quem quiser Basta pegar, ter vontade, pode pegar em qualquer lugar. Pega de manhã, pega de tarde, de noite. Continua reprise, né? Continuam os programas sendo Quem reprisados quiser pegar de madrugada, na madrugada. Pega de madrugada. A Voz do Povo, Educadora de Manhã não, a Voz do Povo e também o Educadora Meio-Dia. Olha que bacana. E tem bastante gente que ouve. E também a nossa conversa, viu? O nosso colóquio também é reprisado. Primeiro a Voz do Povo, a partir da meia-noite, depois o colóquio, depois o Educadora Meio-Dia. Na sequência entra o Oliveira Júnior com o comando sertanejo. Pois é. Muito bem. O Bragantino e o São Caetano voltaram para a Série A1, voltarão, né? Para a Série A1 no ano que vem. O ano que vem voltam para a Série A1, eles que já foram campeões da Série A1 do Campeonato Paulista, voltam para a Série A1 porque ontem eles se classificaram para a final do Campeonato Paulista da Série A2. Na Série A2 já sabemos quem são os finalistas deste ano, o Bragantino e o São Caetano. Assim como a Inter de Limeira, São Caetano e Bragantino têm história no futebol. Sim. Bragantino foi campeão paulista em 1990, foi vice-campeão brasileiro em 1991. Eu tenho muita simpatia pela família Chedi, eu tenho um amigo da família Chedi que está muito contente com o acesso do Bragantino à Série A1 do Paulista. Eles fazem um trabalho bem feito e muito sério lá. Bragantino já serviu o Corinthians, né, com uma série de bons jogadores saídos de lá, Paulinho, Romarinho, saíram do Bragantino para consagrar-se no Corinthians. E o São Caetano também, né? São Caetano apareceu como um furacão. Chegou à final de Campeonato Brasileiro. Você se lembra daquela final? Era a Taça João Avelange, com o Vasco da Gama. Uma final muito polêmica. Até a final do Brasileiro, o São Caetano foi também, revelou bons jogadores. Se não me engano, o São Caetano foi até a final de Libertadores. Mas aí perdeu. Não, de Libertadores não estou lembrando. Se não me engano, o São Caetano foi vice-campeão de uma edição de Libertadores. E se eu não estiver muito enganado, o técnico daquele São Caetano era o Muricy Ramalho. O São Caetano foi campeão com o Muricy Ramalho, o Bragantino foi campeão paulista, né? Estou falando de campeonato paulista, da Série A1. O São Caetano com o Muricy e o Bragantino com o Luxemburgo. O Gustavo está me lembrando aqui que em 2002, exatamente, o São Caetano foi vice-campeão da Taça João Avelange em 2001, equivalente ao Campeonato Brasileiro de 2001, e em 2002 foi para a final da Libertadores com o Olímpia do Paraguai. Então, se a memória não estiver me traindo, e perdeu a final nos pênaltis. Pode ser que a memória esteja me traindo totalmente. Da classificação dele eu não lembro, mas ele foi, certamente. Jair Pisserni era o técnico. Porque foi vice-campeão brasileiro. E não o Muricy. Jair Pisserni era o técnico daquele time vice-campeão. E depois o Muricy foi técnico do São Caetano, quando o São Caetano foi campeão paulista, não é isso? Isso, exatamente. Dele disputando final do Campeonato do Libertadores, eu não lembro. Eu lembro que foi para a Libertadores porque a final do Campeonato Brasileiro foi com o Vasco e ele foi vice-campeão. Sim. Né? Porque teve aquele incidente. O que eu lembro, está viva na minha memória até hoje, aquelas imagens da final lá no estádio... No estádio lá do Vasco, como é que chama lá? São Januário. São Januário, que houve lá um problema com as arquibancadas e muita gente se feriu, tinha muita gente no estádio, muita gente ficou... O pessoal foi levado... A grade, né? A grade foi derrubada. Caiu, né? A grade que separa, né? A arquibancada do gramado foi derrubada pelos torcedores. Dezenas de torcedores feridos. Pisoteados. Foram levados para dentro de campo, deitados lá no gramado, aguardando o socorro que vinha chegando.
E não me sai da memória as imagens do Eurico Miranda tentando, indo pegar na mão dos caras, tentando tirar os caras de dentro. Os caras estavam aguardando socorro para tirar os caras de campo, porque ele queria o jogo, ele queria que tivesse jogo, o Eurico Miranda. Essa figura nefasta. Isso não me sai da memória nunca. Essa figura nefasta que é o Eurico Miranda, essa figura nociva para o futebol que é o Eurico Miranda há tantos anos, né? E que o vascaíno, sabe-se lá o porquê, adora, né? O Eurico Miranda que proíbe equipes de televisão de cobrir treino do Vasco de acordo com o comentário que for feito, né? Ele proibiu a Fox de entrar em São Januário e proibiu também a ESPN, porque ele foi criticado. Isso em 2017, né? Eu vi o comentário. O Vasco da Gama faz dessas a partir do seu presidente. Foi agora. Eu vi o comentário que esse rapaz fez, o rapaz lá da ESPN fez. Um negócio bobo. Nada demais. Nossa, uma coisa boba, uma crítica, sabe? Boba até. O Vasco, até infantil a crítica. O Vasco estava comemorando a Taça Rio, a Taça Guanabara, que não vale absolutamente nada, porque o Vasco não foi para a final. Foram para a final do Carioca, Fluminense e Flamengo, né? E um dos dois vai ser campeão carioca. E o Vasco ficou pelo caminho. O time do Vasco que vai brigar para não cair esse ano. E o rapaz da ESPN fez uma crítica considerando que aquela comemoração não cabia. Não ganhou nada. E o que era verdade. Não havia ganhado nada. Estava comemorando o quê? Não ganhou nada, pô. Né? E o cara fez uma crítica nesse sentido, uma crítica até boba. E a retaliação veio na hora. Na hora. E eu me lembro daquele jogo de 2001, o que mais me chamou a atenção nem foi esse lamentável incidente que houve, com feridos inclusive, mas o fato do Vasco ter jogado com o logotipo do SBT na camisa. Porque o Eurico Miranda, que vive as turras com a imprensa, sobretudo com quem fala verdade sobre ele, mandou colocar o logotipo do SBT na camisa do Vasco. Então o Vasco jogou aquela final de João Avelange com o logotipo do SBT, o jogo transmitido pela Globo, mas o SBT ali estampado na camisa desse time pelo qual eu não tenho a menor simpatia, que é o Vasco da Gama, lá do Rio de Janeiro. Eu também não tenho a menor simpatia, nem pelo Vasco, nem por nenhum deles, sabe? Os cariocas, eu já falei aqui das armações, é histórico isso, né? As armações dos cariocas contra os paulistas, essa rixa, essa rivalidade intensa aqui, já foi mais forte, né? Já foi muito maior. Hoje não tem tanta rivalidade assim, não. Já teve uma época, uma rivalidade muito maior entre paulistas e cariocas. Inclusive quando se falava da seleção, né? Sim, a CBF é no Rio, só são convocados jogadores cariocas, não se convocam jogadores paulistas, quer dizer, uma grande bobagem, né? Um bairrismo que não leva absolutamente lugar nenhum. O Brasil foi se sagrar campeão mesmo sob o comando dos paulistas, né? Paulo Machado de Carvalho, né? Mas depois foi campeão sob o comando de João Avelange, até sob o comando de Ricardo... Sob o comando de cariocas, Ricardo Teixeira, perdemos a Copa do Mundo de 50, né? Essas coisas assim. E aí foi criando essa rivalidade. Mas sob o comando de paulistas, perdemos a Copa do Mundo de 2014. Sim. Então, isso é uma bobagem. Isso não tem absolutamente nada a ver. O Brasil é um país muito grande, é um país continental. E é certo que um dia a gente vai ter um presidente paulista, no outro dia a gente vai ter, isso inclusive no país, um presidente carioca, um presidente nordestino. Isso é possível, né? Ele só é nordestino, ele não é menos brasileiro por causa disso, ele só é paulista, ele não é menos brasileiro por causa disso. Agora, curioso, né? Bragantino e São Caetano voltam à primeira divisão, a Inter pode voltar à Série A2, e foi a Inter que puxou essa fila, né? Foi. Porque foi o primeiro campeão paulista. Essa honra cabe à Internacional. Historicamente, Inter de Limeira, Bragantino e São Caetano, com exceção de Guarani e de Ponte Preta, ou junto desses dois times, foram os principais times do interior de São Paulo em toda a história. Né? Não houve, você pode falar, a Ferroviária teve um grande time. Teve um grande time que não ganhou nada. Botafogo de Ribeirão Preto teve grandes times. Não ganhou nada. Grandes times que não ganharam nada. Foi tricampeão do interior. Mas que naquela época. A menor importância. O Comercial de Ribeirão teve grandes times, não tem a menor importância. Os times que ganharam no interior do estado de São Paulo são, pela ordem, Guarani de Campinas,
campeão brasileiro em 78, Inter de Limeira, campeão em 86, Bragantino, campeão em 90 e São Caetano. A Ponte Preta entra nesse bojo porque sempre faz grandes campanhas, muito embora não tenha ganhado nada. São os grandes nomes do futebol do interior de São Paulo, historicamente. Você pode dizer, o Novo Horizontino também chegou a uma final. Chegou, mas o Novo Horizontino é um time menor. A Ferroviária nunca chegou à final. 15 de Piracicaba, me parece que chegou à final, né? No começo dos anos 80, no final dos anos 70, de né? 1900, se a memória não me trai Perdeu também, para o Palmeiras, não foi isso? é vice-campeão paulista de 1976, se a memória não me falha. E 10 anos 76, depois, a perdendo Inter para o ganhou Palmeiras. do Palmeiras. Foi campeã em cima do Palmeiras, né? Perdendo exatamente para o Palmeiras, exatamente isso. Mas, se eu não me engano, o ano foi 76 que o 15 foi vice-campeão. Pois é, mas o 15 tinha uma equipe muito forte também no interior paulista. Isso nós estamos falando de uma época em que o futebol de São Paulo, amigo, não tinha para clube do interior, não. E os clubes do interior tinham equipes fortíssimas. Era uma época em que o futebol não era o negócio que é hoje e você podia manter uma equipe 10 anos. Por 10 anos você mantinha um time, o Corinthians, né, mudava muito pouco, o Palmeiras mudava muito pouco, o Santos, né? Enfim, o São Paulo é que sofreu um pouco mais com a construção do Morumbi, mas também eram equipes que se consagravam e que não tinha essa de time pequeno, time do interior, não ganhava dos grandes, mas nem a pau, de jeito nenhum, para ganhar era... Então, quando eu falo que, por exemplo, o 15 foi vice-campeão em 76, a Ferroviária na década de 60, 70, tricampeão do interior, são títulos importantes, sim, porque naquela época não tinha para ninguém, amigo. Você veja quem foi campeão paulista. Ivan, não dá para comparar a Ferroviária com a Inter de Limeira, né? Não dá para comparar, né? É outra época. Não dá para comparar, não dá para comparar. Você não faz comparação. Você mede quem tem importância e relevância pelo que ganhou. Você não faz. Né? Sim, mas pelo que ganhou quando? Pelo que ganhou. Em outra época. Pois é, mas o Santos era bicampeão do mundo na década de 60 e isso não fazia do Santos, não diminuía a importância do Santos. O Santos foi ganhar uma Libertadores agora 50 anos depois. O Santos foi bicampeão do mundo na época da década de 60. Se você pegar o Campeonato Paulista da década de 60, a tábua de artilheiros, você vai ver que só dava Pelé. Durante 10 anos, todo ano, quem era o artilheiro do Campeonato Paulista? Pelé, com tantos gols. Aliás, o maior número de gols marcados no Campeonato Paulista foi Pelé. Aí, num daqueles anos, num desses anos em que Pelé reinou absoluto, de repente entra um cara chamado Teia. Teia foi o artilheiro do Campeonato Paulista, quebrando a hegemonia de Pelé. De onde era Teia? Centroavante da Ferroviária. Um grande feito. Não, é verdade. O Teia que é lembrado, muito lembrado. Não. Nas aberturas de Copa do Mundo. Meu Deus do céu. Faça uma reverência ao Teia. Infelizmente para você, história. Teia é importantíssimo para a história do futebol. Um dia você vai dar valor a isso. Do centroavante do mundo. Ninguém dá bola para Van Basten, para Ronaldo, né? Ronaldo Fenômeno, para Romário, né? Quem mais? Para Neymar. O Caio me lembra aqueles pro Pelé, né? Vamos dar valor. O Caio me lembra aquele personagem. Gerd Miller. Vamos dar valor pro Teia. O Caio me lembra aqueles personagens de filme de Hollywood, que o sujeito acorda, ele esquece tudo que ele fez no dia. A vida não existiu, né? Existe a partir do momento que ele acorda, aquele dia, até aquelas 24 horas. Aí ele vai dormir, quando ele acorda, apaga tudo de novo. Mas fundamentalmente, isso deve ser feito pelo ser humano, né? Então, quando termina um dia, a gente fecha os olhos para dormir, a gente tem que fazer simbolicamente o exercício de, como se a vida fosse uma folha de papel, amassá-la e jogar no lixo. O que aconteceu até ontem, até meia-noite de hoje, é passado. E no passado... Joga-se no lixo? Não dá para mexer. Não. Nizam Guanais, que é o grande nome da propaganda brasileira. Nunca com isso. Nizam Guanais é o grande nome da propaganda brasileira, talvez um dos mais premiados do mundo. Todos os anos, simbolicamente, no final do ano, ali em dezembro, ali para o dia 29 e 30 de dezembro, ele reúne a equipe, ele pega todos os troféus que foram ganhos naquele ano e joga no lixo. Sabe por quê? Porque a partir dali... a gente tem de construir uma nova história, escrever, né? Construir
um novo caminho, escrever uma nova história. Eu penso exatamente assim. Eu acho isso um absurdo. O passado, é claro, tem a sua importância, mas sabe onde mora o passado? No passado. E ninguém conhece, ninguém sabe quem foi o Teia. Só você, que é da sua tenra infância, ia lá no estádio da Fonte Luminosa ver o Teia jogar. Agora, do Pelé todo mundo fala. Eu e tantas outras pessoas que gostam de conhecer o passado. Porque se nós chegamos onde nós estamos hoje, nós viemos de algum lugar de alguma maneira. Né? De que lugar nós viemos, de que maneira? Eu não sou filho de chocadeira. Eu tenho pai, tenho mãe, tive tio, tenho tio, tenho avô, os que faleceram, aqueles que estão vivos. Ou seja, há uma história. A sua família também tem uma história, sim. Não é isso? Então você vai pegar agora toda a história da sua família, não valeu? Hoje é que conta. O que meu pai, minha mãe, meu avô, meu bisavô, meu tataravô, o pessoal que veio lá da Itália para cá, né, atravessou esse oceano todo para vir para cá, para iniciar uma nova vida. Isso não conta? Claro que conta. Não, eu respeito a sua opinião, acho que o passado... Há, evidentemente, episódios de muito valor e muita relevância, mas a vida é olhar para frente, meu amigo. Keep walking. Sim. Keep walking. Mas ninguém está falando que não deve olhar para frente. É viver o hoje. Não, ninguém está falando isso. Viver um dia de cada vez, projetando o futuro. Sim. Né? Porque o futuro a gente pode fazer ser diferente do passado. O passado vive no passado. Muito embora o passado a gente não tenha mais interferência alguma sobre ele, né? E o futuro... Que interferência nós temos no futuro, a gente pode tentar, né, planejar alguma coisa, pensar alguma coisa, mas de repente o homem lá em cima puxa uma cordinha e tudo que você planejou, amigo, vai para a lata do lixo da história. Por isso é fundamental viver o hoje. Viva com intensidade hoje. Faça o melhor que você puder fazer hoje. Trabalhe mais, faça como Zé Bétio. Zé Bétio dizia, o melhor amigo do homem é o trabalho. O melhor amigo não é o cachorro, o melhor amigo do homem é o trabalho. O trabalho só faz bem, ninguém morre de trabalhar. Acorda cedo, acorda cada vez mais cedo, trabalha mais, faça o melhor que você puder fazer. Pela sua família, pelas pessoas que você ama, pela sua cidade, pelos seus parentes, pelos seus amigos, pelos seus colegas, pelos seus conterrâneos, por você mesmo, pela sua saúde, pela sua religiosidade. Faça o melhor que você puder fazer hoje, porque o futuro, você tem razão, o futuro é um grande mistério, ninguém sabe se estará no futuro, mas certamente o que está no passado, embora tenha relevância e importância, está no passado. Aliás, Ivan, me permita dizer uma coisa. Permito. Eu tenho dito aqui algumas vezes, e é fato, que o prefeito Mário Botion não liga para o passado de algumas pessoas que o cercam. O Mário Botion... Talvez ele esteja nesse time aí dos caras que jogam o passado fora. O Mário Botion começou o seu projeto político cercado por pessoas boas, ou quase isso, né? Quando ele começou o seu projeto político, ele era cercado só por pessoas boas, né? Ou quase isso. Hoje não é o caso. Hoje ele tem se cercado também das piores pessoas. Eu confesso que eu não consigo entender o porquê. Ontem eu fiz uma crítica aqui ao Ceará, Ivan, e eu não retiro uma vírgula do que eu disse. O Ceará é um caso para ser cuidado pelo Ministério Público, pela Justiça e pela Polícia. Eu não retiro uma vírgula do que eu disse. Tem uma figura, Ivan, o nome desse cidadão é Luciano Souza. Você já ouviu falar dele, Ivan? Luciano Souza? Porque ele é pouco conhecido, ele é quase nada conhecido, ele é insignificante. Mas ele atua na região do Jardim Lagoa Nova, na política. Ele quer alçar voos na política. E sabe com quem ele tem relação, Ivan? Ô louco, com quem ele tem relação? Com o Ceará. E sabe com quem mais ele tem relação, Ivan? Com o prefeito Mário Botion. Ou pelo menos ele tenta ter relação com o prefeito Mário Botion. Então, Ivan, você é um homem ponderado e eu também sou. Você é um homem mais calmo do que eu. Você atende com atenção e respeito a todas as pessoas, sem distinção. Eu atendo com atenção e respeito aquelas que se dirigem a mim
com atenção e com respeito. Terminado o programa de ontem, Ivan, sabe o que aconteceu? O quê? Você saiu dessa cadeira, eu me sentei nessa cadeira e abri o WhatsApp, coisa que você está fazendo agora. Você está conversando no WhatsApp enquanto eu estou falando aqui. Eu estou te ouvindo. Muito bem. Pode continuar falando, por favor, que eu estou te ouvindo. Então, quando eu abro o WhatsApp, Ivan, sabe o que eu encontro, Ivan? O quê? Uma mensagem desse cidadão, desse Luciano Souza, dizendo bobagens, mas é normal, porque ele é um tipo que só diz bobagens, que só diz asneiras, mas dizendo bobagens a respeito da minha família. Você falou de passado, você falou de história, você falou de família. Você não faria o que eu fiz, porque você é mais calmo do que eu. Mas eu respondo, Ivan... Você mandou ele tomar naquele lugar? Na mesma medida, mandei. Fez muito bem. Mandei. É bom, faz bem isso aí. Mandei, porque me tratou com respeito, me tratou com educação, será tratado com respeito e com educação. Me tratou de maneira mal educada, vai ser tratado de maneira mal educada. E eu quero dizer uma coisa, eu não sou frouxo, tá para nascer um homem para me botar medo. Principalmente com aloprado, Ivan. Aloprado, você não pode passar a mão na cabeça do aloprado. O aloprado que te ofende, que fala bobagens a seu respeito, bobagens a respeito da sua família, merece, pelo menos é a minha opinião, ser tratado da mesma maneira. Ocorre que eu respondi para ele e imediatamente, sabe o que eu fiz, Ivan? Recursos da tecnologia, eu bloqueei esse cidadão do WhatsApp. Ele não vai participar mais dos programas da Rádio Educadora. Sabe o que ele fez, Ivan? Né? E é desses bobos metidos a esperto. O que ele escreveu está gravado, né? Porque o WhatsApp grava. Ele foi ao WhatsApp da Stereosom, que é uma emissora que pertence ao mesmo grupo, cujo estúdio fica aqui do lado, para fazer, sabe o que, Ivan? Para me ameaçar de morte. Nossa, que beleza. Então tem uma postagem lá, devidamente gravada e devidamente encaminhada à polícia. Que legal. Do senhor Luciano Souza, lá do Lagoa Nova, dizendo que vai pedir para os moleques me matarem. E Bacana. Que eu vou amanhecer com a boca, isso tudo está devidamente gravado, com a boca cheia de formiga, Ivan. E ele está militando na política? Ele milita na política, ele tem com quem? Ele tem ligação com o Ceará e ligação com o prefeito Mário Botion. Nossa, que legal. É esse tipo de gente que tem cercado o prefeito Mário Botion. Luciano Souza, que disse que eu vou amanhecer com a boca cheia de formiga, que vai mandar os moleques me matarem. Então eu estou fazendo isso publicamente para que você saiba que se eu for morto, quem mandou matar foi o Luciano Souza. Eu estou aqui no celular, eu tenho isso gravado, esse post devidamente encaminhado à polícia, ele vai ter de responder à polícia. Quem são esses moleques que ele vai mandar me matar? A quem, não é? Ele vai dar a ordem de me matar. Luciano Souza. Luciano Souza. Que eu vou, bom, caso eu amanheça de fato com a boca cheia de formiga, graças a Deus, todo mundo sabe quem foi o mandante ou quem foi. Eu realmente não sei da vida desse cidadão, nem do passado dele. Tenho o prazer de não conhecer. Mas é esse tipo de pessoa que hoje orbita na política local. É esse tipo de pessoa. Primeiro, ele será processado pelo que ele disse a respeito da minha família. Ele será processado e terá de provar o que disse. Segundo, ele terá de responder à polícia as ameaças de morte que me fez. Eu já recebi várias ameaças de morte. E a absoluta maioria delas, apócrifa. A maioria delas de ameaças anônimas. Mas essa ameaça, Ivan, veio com o nome. Então eu quero dizer que eu fui ameaçado de morte por um cidadão de nome Luciano Souza, envolvido na política, que disse que eu vou amanhecer com a boca cheia de formiga porque eu não sei com quem eu estou mexendo. Como essa ameaça não veio do Ceará, eu não vou acreditá-la ao Ceará, eu vou acreditá-la a quem mandou. Esse post já está devidamente printado e esse post já foi devidamente encaminhado
para a polícia e a polícia vai fazer a devida apuração. Olha o tipo de coisa que a gente tem que enfrentar quando só cumpre a nossa obrigação, que é informar com isenção, com correção, com decência, trazendo os fatos e a verdade dos fatos. Simplesmente é isso o que nós estamos fazendo. Agora, chega um momento, Ivan, que tem cidadão que não adianta só você mandar ele para aquele lugar. Quando ele passa totalmente dos limites, a gente tem que agir nesse sentido e colocar a polícia para cuidar dele, porque isso é um caso de polícia naturalmente, né? Nesse caso, não tem dúvida que a resposta é essa que você está dando aí. A mais adequada, a mais correta é essa que você está dando. Ele vai ter que explicar, né, lá no tribunal, na frente do juiz, né, quem é que ele ia contratar para me matar. Para matar você. Né? É a melhor resposta que você pode dar. Agora, isso infelizmente no Facebook teve um, eu não lembro se foi o criador da rede ou se foi um filósofo que disse que as redes sociais acabaram dando voz aos imbecis, né? E foi uma frase muito feliz. Foi um filósofo, não foi o criador não. Foi um filósofo. Foi um filósofo, né? Ele disse... o território onde prospera a imbecilidade, né? Eu não lembro o nome, infelizmente, eu preciso descobrir o nome desse cidadão, desse filósofo que disse isso, porque ele disse uma grande verdade. As redes sociais, infelizmente, né, elas têm... Puxa vida, você vai logo, já vai dizer, pronto, lá vem o Ivan contra as tecnologias. Não sou, muito pelo contrário. Sou a favor das tecnologias, sou a favor das inovações, do pensamento criativo. Mas essa é uma verdade constatada todos os dias, que a gente entra aqui no tal do Facebook, a gente vê cada imbecilidade, né? E é isso mesmo, né? As mídias sociais acabaram dando voz aos imbecis. E, rapaz, está cheio disso aí nas redes sociais. E, infelizmente, gente desse tipo, né? Por isso que eu dou valor ao trabalho que eu faço. E, felizmente, não só eu dou valor ao trabalho que eu faço, há muita gente que valoriza o meu trabalho. Por exemplo, aqui o Caio Bortolã é um cara que eu fico muito feliz. Eu sou um profissional que trabalho para a família Bortolã e recebo para isso. Eles me pagam pelo trabalho que eu executo aqui. E é claro que isso é importante para mim, né? Porque sou profissional, vivo disso. Mas mais importante do que o pagamento que eu recebo é você perceber, você sentir, é você receber o reconhecimento, o valor do seu trabalho. Por que é bom isso? E eu valorizo o meu trabalho? Porque eu estou aqui todo dia, diante desse microfone, com responsabilidade, pondo a cara aqui. Eu venho hoje, falo uma coisa aqui, amanhã eu volto, falo outra coisa, no dia seguinte eu volto. Eu estou aqui todos os dias. Então eu tenho que ser responsável por aquilo que eu falo, eu tenho que assumir aquilo que eu falo aqui nesse microfone. Cada coisa que eu disser aqui, eu tenho que provar. Eu não posso vir aqui ficar falando um monte de bobagem que eu não provo o que eu falo, né? E vou embora como se nada tivesse acontecido. Não, no dia seguinte eu estou aqui, meu Deus, pondo a cara aqui de novo. Quer dizer, eu não posso falar bobagem. Se eu falar bobagem, eu vou ser responsabilizado por isso. Aí o cara vai no Facebook, escreve um monte de besteira, eivado de preconceito de toda sorte, de discriminação de toda sorte, recebe lá um joinha, some. No dia seguinte ele não aparece, não dá cara, não tem responsabilidade nenhuma. Agora aqui não, velho. Aqui, falou bobagem, o troco vem na hora. E no dia seguinte você tem que estar aqui de novo. E se você tiver vergonha na cara, você falar uma bobagem muito grande aqui, uma imbecilidade, você vem e se corrige. Asneira, no dia seguinte você tem que pôr a cara aqui de novo. É diferente, irmão. É diferente escrever bobagem no Facebook, né? E com detalhe, Ivan, você, além de ser o profissional do tamanho que tem, brilhante como é honesto, é íntegro. Tem pessoas que se vendem, e aí há confusões que eu tento esclarecer diariamente aqui, ou quase que diariamente. O rádio e a televisão são veículos de propaganda, diria José Bonifácio de Oliveira, o Boni, o responsável por transformar a TV Globo no monstro que ela é até hoje. Rádio e televisão são veículos de propaganda. Então, nós vendemos sim, vendemos espaço publicitário, mas nós não vendemos opinião. A nossa opinião não está à venda.
em troca, muitas vezes, como acontece por aí, acontece perto da gente, em troca de R$100, de R$200, de R$300. Isso não é, inclusive, desvalorizar o dinheiro, não, porque qualquer R$50 hoje, no meio dessa crise, são bem-vindos, R$20 ou R$10. Aliás, para ganhar R$10, a gente tem que suar, para ganhar honesta e limpamente R$10 ou R$5 ou R$1. Mas nós vendemos o espaço publicitário, nós não vendemos opinião editorial e muito menos a nossa consciência. Tem gente, Ivan, ainda hoje no rádio, que se vende por migalhas e que mente absurdamente, mente vergonhosamente, tenta enganar o povo, iludir o povo, Ivan. E essa não é a nossa missão, Ivan. Não é a nossa missão nem na terra, muito menos no jornalismo. Usar uma ferramenta poderosa como um microfone, agora em todas as plataformas, falar para as milhares e milhares de pessoas que nós falamos todos os dias, no sentido de induzi-las ao erro, Ivan. Me perdoem, mas Deus vai castigar. Deus vai castigar quem usa o microfone com esse propósito de mentir, de enganar, de iludir aquele que por uma razão ou por outra estudou menos, ou leu menos, ou nem sabe ler, ou tem menos informação. O povo, Ivan, a gente tem que tratar com carinho, tem de tratar com atenção, tem de tratar com amor, tem de tratar sobretudo com transparência. E com respeito. Com respeito. Nosso relacionamento, nossa conversa não faz curva. A conversa do Ivan não faz curva, nem a minha. Nosso relacionamento é direto. Nós respeitamos o nosso público, respeitamos a inteligência dele, respeitamos a grande informação que ele possa ter e respeitamos a total falta de informação que ele possa ter. Nós não vamos dizer que fulano de tal é bonito quando não é. Nós não vamos dizer que fulano de tal é santo quando não é. Nós não vamos dizer que o comportamento é correto de fulano ou de beltrano quando não é. Nós não vamos dizer que a prática de fulano é lícita quando é ilícita. Nós vamos caminhar ao lado das instituições sérias desse país, da polícia, do Ministério Público, do Judiciário, até da igreja, por que não? Nós vamos caminhar ao lado do que é correto. E a nossa defesa vai continuar, Ivan, e nada vai nos intimidar como nada intimidou a você que também foi ameaçado, que também foi processado por corrupto. E nada vai me intimidar. Eu que tantas vezes fui ameaçado, eu que também fui processado por corrupto, nada me intimida, porque eu tenho uma obrigação, além de ser diária com o meu público, comigo mesmo todos os dias quando eu olho no espelho. Ou quando eu coloco a cabeça no travesseiro e graças a Deus eu durmo. E durmo bem, e acordo bem no dia seguinte para trabalhar, como você faz. Você que acorda muito mais cedo do que eu, acorda às 4 horas da manhã. Ninguém e nada vão nos intimidar. Ninguém e nada vão nos desviar do caminho da verdade. Doa a quem doer, custe o que custar. O que vale é a nossa relação com o público, Ivan, e o público sabe reconhecer. Quem caminha o bom caminho, quem combate o bom combate, quem anda na linha e quem não anda na linha. Então não vai ser um aloprado que vai mudar a minha rotina, o meu cotidiano, claro que não. É evidente que em alguns casos você precisa da polícia, porque é a polícia que vai cuidar disso, não é? A polícia que vai cuidar disso. Mas na maioria dos casos, o que você precisa é continuar fazendo o que você sempre fez, de maneira limpa e correta, elogiando o que merece elogio, criticando o que merece crítica, alertando para o que precisa ser alertado, não deixando o povo cair nos contos dos inúmeros vigários, no sentido claro da expressão conto do vigário, que há por aí. Porque o que tem de golpista por aí, meu compadre? Agora, a imprensa vai compactuar com o golpista? A imprensa vai fazer esse papel sujo, podre, vergonhoso, ridículo, de compactuar com o golpista? Ah, faça-me o favor, faça-me o favor. Muito bem.
repito, as redes sociais deram voz aos imbecis. Ontem aconteceu um episódio em São Paulo, um grupo de extrema-direita, que eu não sei nem quem é esse grupo de extrema-direita, eu não faço a menor ideia, estava fazendo uma manifestação nas ruas lá de São Paulo, da capital paulista, contra um projeto de lei de imigração que está lá tramitando, ou foi aprovado pelo governo, desse governo, fazendo com que o Brasil seja o país que sempre foi, o país de braços abertos, recebendo povos de todos os rincões do mundo, né? Nós que somos um país de cultura diversificada, de etnias diferentes, de povos diferentes, multicultural, multirracial, não é isso? Nós que somos esse país devemos nos manter assim, não é isso? É nossa tradição, faz parte da nossa cultura e nós devemos continuar sendo esse país que recebe a todos de braços abertos. E tinha lá uns boçais lá em São Paulo, ontem, de extrema-direita, fazendo manifestação contra isso, querendo... Imagina, gente que... Eu não sei o que tem na cabeça, copiando aquela outra direita da Europa, aqueles neonazistas da Europa, que são contra a migração também, não é? E eles resolvem fazer aqui, eles veem os outros fazendo isso, resolvem fazer aqui também. O que é, com tintas mais leves, tons mais leves, digamos, o Brexit na Inglaterra? Isso, né? O que é o que pode... O que é o que pode acontecer na França no domingo, com a eleição da Marine Le Pen? E aqui alguém acha que a gente deve copiar o pior que tem, né, da Europa e trazer para cá. Estavam fazendo essa manifestação e um rapaz que é libanês, descendente de libanês ou libanês, dono de um restaurante em São Paulo, um restaurante parece que conceituado da cozinha árabe, que é uma cozinha maravilhosa, eu adoro a cozinha árabe. E o rapaz foi, né, chamar a atenção dos caras, falou, vocês são loucos. Você sabe que os caras foram presos, rapaz? O libanês, o libanês e outros que estavam junto com eles lá, dono do restaurante, mais outro, foram presos, foram para a cadeia aqui em São Paulo ontem. Quer dizer, como é que é o negócio? Banana está comendo macaco. Nós estamos vivendo tempos, para lembrar o nome aqui de um livro da filósofa Hannah Arendt, tempos sombrios. Infelizmente, o que nós estamos vivendo são tempos sombrios, muito sombrios mesmo, que a gente não sabe como é que vai terminar isso, com essa intolerância que está existindo no mundo. Quer dizer, você faz uma crítica política, estruturada, conceituada, a uma situação que está acontecendo na nossa cidade e que precisa ser chamada a atenção, as pessoas precisam ser alertadas para os fatos que estão acontecendo na nossa cidade, para que os fatos não se repitam, não é? E o cara diz que vai mandar matar você. Que eu vou amanhecer com a boca cheia de formiga. Realmente nós estamos vivendo tempos sombrios que a gente não sabe mesmo como é que vão terminar, viu, Caio Bortolã? Bom, agora o que eu sei é que você vai para o seu almoço e eu sigo aqui com o meu trabalho. Não vai ser a maravilhosa culinária árabe que eu degustarei hoje, mas não vai faltar oportunidade algum dia desses. Aliás, aqui em Limeira tem o Recanto Árabe, não é? Que mudou de endereço e que é um sucesso da Dona Fádua, não é? Há tantos anos. Quando eu sinto saudade daquela culinária árabe, eu dou uma passadinha por lá. Na Rua Carlos Gomes agora, né? Não é, mas é na Carlos Gomes? É na Carlos Gomes. Saiu da Alferes Franco e foi para Carlos Gomes. Era na Alferes Franco, ali do lado do Trajano, né? Mudou para Carlos Gomes agora, né? Rapaz, me deu fome, rapaz. Não. Deu fome. Comer um charutinho de uva, comer lá um tabule. Um beirute, uma esfirra, um quibe. Uma kafta, né? É uma delícia. Que venham todos os estrangeiros para cá, pô. Que venham ajudar a construir esse país, que esse país, como disse o economista do Diese ontem, esse país ainda está por ser construído, pô. Vamos construí-lo. Até amanhã, Ivan. Um abraço, até mais. Boa tarde, Educadora. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou, me informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira.